Oi gente, eu sou a Kizzy e esse é o canal Programação Dinâmica. E no Backtracking de hoje, eu quero conversar com vocês sobre o meu processo de identificação com a computação. Se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Aqui é um espaço de ensino de programação e discussões sobre tecnologia. E se você já é inscrito e inclusive fã do Backtrack, muito obrigada por assistir mais uma vez. O pessoal que é mais assíduo aqui do canal e conhece já essa série Backtracking sabe que esse aqui é um espaço que eu e o Alisson criamos para poder dividir as nossas experiências com vocês. E hoje eu escolhi um tema que é bem pessoal, mas que eu espero que possa te servir de inspiração ou motivação para mais alguém. Então, no vídeo em que eu contei a minha história com linguagens de programação, eu dividi que eu comecei a programar já na faculdade e que, na verdade, não sempre foi um sonho meu fazer computação. Eu não tinha uma ligação com a computação, assim, de maneira profissional. E assim como a minha entrada no mundo da programação foi um pouco tardia, principalmente se a gente considerar os parâmetros de hoje, que a gente tem em programação, inclusive nas escolas de ensino básico, né? Na minha época não era assim, infelizmente. Eu gostaria muito de ter tido essa oportunidade e espero que aí, se eu tiver filhos, os meus filhos tenham essa oportunidade também. Mas então, justamente considerando esses parâmetros de hoje, aprender a programar e se familiarizar com isso só na faculdade parece bem tardio. E assim foi também o meu interesse genuíno por programação. Então, como eu contei, eu fiz o Instituto Militar de Engenharia. Quando eu fiz o vestibular, eu não precisava escolher qual especialidade em si eu iria cursar, porque isso acontece no terceiro ano do IME. E quando eu entrei na faculdade, a minha expectativa era de cursar Engenharia Elétrica. Inclusive, quando eu ainda estava no primeiro e segundo ano do ensino médio, eu fiz vestibular para Federal, lá no Rio Grande do Sul, para Engenharia Elétrica. E também sem muito motivo aparente, mas era só o que me parecia interessante, de acordo com as coisas que eu estudava na escola. E aí, esse é um tópico já que eu queria puxar para refletir com você. E aí, principalmente se você é um pouco mais novo, tá começando a faculdade, ou se simplesmente você é novo nessa área, né, na programação. Porque muitas vezes quando a gente tem que fazer essas escolhas, nos cobram muito algumas certezas, ou às vezes a gente mesmo julga que não tem tempo a perder. A gente precisa de ter certeza que aquele é o caminho que vai nos levar para algum lugar certo e que a gente vai conseguir ganhar dinheiro com isso, porque a gente tem contas para pagar. Enfim, são muitas angústias e muitas questões que giram em torno de uma escolha profissional. E eu acho que isso é parte do peso que dificulta muito o desenvolvimento de algumas pessoas nesse caminho, sabe? Porque no meu caso, por exemplo, eu tive a oportunidade de cursar o ensino básico, né, os 2 anos de ensino básico no IME, e aí eu comecei a me familiarizar com a programação, que essa história eu já contei. Eu comecei a gostar, e aí lá na faculdade já eu percebi que, bom, eu não tinha certeza absoluta que computação era pra mim, não era assim uma identificação 100%, mas das opções que eu tinha ali, daquelas engenharias que o IME ofertava, eu sabia que a computação talvez fosse o melhor caminho para mim. Mas entre as opções que estavam ali, o que é muito diferente de você ter aquela paixão intrínseca já pela área, sabe? Como, por exemplo, era o caso do Alisson, ele já tinha muita convicção de que ele queria fazer computação, desde até antes, no período do ensino médio. E bom, eu escolhi computação, ainda bem, foi uma feliz escolha, mas eu levei um tempo ainda para realmente me sentir identificada com a área. E eu acho que por vários motivos, assim. Alguns deles é por não ter noção concreta do que um engenheiro de computação faria, por exemplo, de quais eram as infinitas possibilidades de um engenheiro de computação. E aí pode até parecer estranho que depois de ter feito vestibular para uma escola de engenharia e de ter escolhido esse curso, eu não tinha essa convicção, né, essa clareza. Mas eu acho que isso é mais comum do que parece, assim. Muitas vezes a gente até finge que tem convicção de algumas coisas, né? Mas na verdade não tem. Às vezes a gente acha que tem, mas na verdade a gente vê lá na frente que é bem diferente, que as coisas são bem diferentes do que pareciam. E eu, na minha vida, ainda tenho um ponto de que eu gosto muito de estar aberta às possibilidades. Então, ainda que eu não tenha determinada certeza, se eu sentir um pouco ali no meu coração de que aquele é o caminho, é suficiente para eu seguir sem medo. E eu acho que isso é muito, muito importante e é um diferencial, sabe? Porque não é porque eu não me identificava plenamente com esse caminho que eu não me dediquei. E eu acho que é importante separar essas coisas. Então, ao invés de necessariamente eu ficar gastando energia e pensando se eu tinha escolhido o caminho certo, eu fui me permitindo ir para aquele caminho, aprender com as disciplinas. E aí, foi nesse processo que eu entendi que sim, computação era para mim. Mas existem mais detalhes para contar sobre isso. Porque existe um momento que foi transformador
para a forma como eu me via e como eu me via em relação à computação. E esse momento foi exatamente o meu intercâmbio nos Estados Unidos. Eu já contei aqui também no canal, você pode assistir esse vídeo, que eu fiz um intercâmbio para a Academia Militar dos Estados Unidos. Esse intercâmbio ocorreu no meu 8º período da faculdade. Eu escolhi ir para a engenharia de computação no 5º período, ou seja, foram 4 períodos de ensino básico e a partir do 5º período começava de fato a especialidade. Então, eu fiquei o 5º, 6º e o 7º período fazendo muitas disciplinas de computação e ainda tendo algumas dúvidas se realmente eu queria trabalhar profissionalmente com aquilo. Então, eu entendia que aquelas matérias elas me ajudavam muito a estimular meu raciocínio lógico, eu entendia que aprender a programar era interessante, mas eu não necessariamente pensava em trabalhar com aquilo. Eu não tinha essa emoção genuína de querer viver de programação, sabe? Ou da computação em si, que é um pouco mais amplo, né? Engenharia de computação. E alguns fatos, inclusive, corroboram muito isso, porque nesse período eu tive a oportunidade de participar de algumas competições de consultoria estratégica. Então, talvez algumas pessoas conheçam as empresas grandes de consultoria que tem no mundo, como BCG, McKinsey, Bain & Company. E aí, historicamente, né, as pessoas que vinham antes de mim no IME, muitas delas estavam indo para esse caminho de fazer consultoria estratégica, porque é uma carreira bem sucedida, com salários muito bons, e eu acho que acaba tendo um processo até de carneiro mesmo na faculdade. Então, o pessoal que vai vindo depois vai olhando para onde aquelas pessoas que vieram antes seguiram, e se elas foram bem-sucedidas, a tendência é você se interessar mais por aquilo. Eu não sei se em todas as faculdades é assim, mas no IME isso é muito comum. A gente ter esse tipo de influência de pessoas mais antigas com as pessoas que estão vindo depois. Mas enfim, eu participei de um desafio da Bain & Company, de consultoria estratégica, com alguns colegas, inclusive a gente foi muito bem na etapa regional aqui do Rio de Janeiro. Eu participei também de uma competição que se chamava Choice Competition, e essa competição ela era muito curiosa, porque era para desenvolver uma proposta de modelo de negócio para um negócio social de saúde na Argentina. E pode parecer confuso, é um pouco, mas foi muito legal essa experiência de pensar como seria um modelo de negócio de democratização de saúde, de atenção primária na Argentina. Eu participei com uma equipe com mais colegas, a gente tinha inclusive um professor orientador e a gente foi vencedor. E por conta dessa competição eu tive a oportunidade de ir para uma cidade do interior da Argentina, conhecer um senhor que era o idealizador de um modelo de negócio social de saúde na Argentina. Então, tinha essa conexão, foi uma experiência muito diferente, algo que foi muito particular de viver, mas tudo isso para contar que eu realmente estava engajada dentro da minha cabeça, né, a ir para esse caminho mais de lidar com negócios, né. Então, consultoria estratégica, para quem não sabe, em geral trabalha com negócio, presta serviço para clientes e geralmente a ideia é aumentar a receita, né, ou cortar despesas. Mas então eu continuei fazendo as disciplinas de computação, aos poucos ia me interessando cada vez mais pelas disciplinas, sempre fui muito dedicada aos estudos, e isso desde que eu estava na escola, independente de eu gostar ou não de uma disciplina, eu tinha uma meta de ir bem, né, tirar boas notas, e eu estudava para isso, assim, independente do que iria ser no futuro. E eu acho que essa postura ela foi muito boa para que eu pudesse aprender muitas coisas que hoje me são muito úteis, mas que mesmo que na época não se demonstrassem ter aplicação, e se eu tivesse tido aquela postura de falar, não vou estudar porque eu não gosto, eu teria muita defasagem no meu conhecimento, que felizmente hoje eu não tenho. Então mesmo as disciplinas de teoria de computação, como linguagens formais e autômatos, compiladores, que são matérias densas, que tem matemática, eu me dediquei bastante e consegui absorver muito da essência da computação com essas disciplinas. Então, passado o 5º, 6º, 7º período, eu fui para o intercâmbio e lá eu me deparei com um modelo de ensino bastante diferente do modelo que eu tinha aqui no IME, e isso eu acho que foi um fator importante para eu ter esse tempo de assimilar que realmente a computação já fazia mais parte de mim do que eu tinha percebido e de que eu tinha, na verdade, um caminho muito legal para explorar a partir dali. Um fator que foi muito determinante foi que eu fiz muito menos disciplinas lá do que eu fazia aqui. Então, aqui no IME eu tinha uma média de 8, já tive até 10 disciplinas em um semestre, e lá eu fui fazer 3 disciplinas. Obviamente, porque não era um semestre regular, os alunos de lá chegavam até a fazer 5 ou 6, o que ainda assim já era menos do que no IME, né, que os alunos fazem em geral. E era menos ainda se a gente considerar que o modelo de ensino de West Point tem uma abordagem diferente da do Brasil, ou da que eu tinha aqui no Brasil. Então, em geral, a carga de hora-aula presencial,
é muito menor do que eu tinha aqui no Brasil. As aulas, elas não são tão expositivas, elas são mais interativas. Então, o próprio modelo da sala de aula tem menos alunos dentro de uma sala de aula. As cadeiras, elas ficavam em formato de U, com o professor no centro, de modo que ele conseguisse falar com todo mundo, ver todo mundo e que todo mundo conseguisse se ver. E a ideia realmente era que os alunos tivessem estudado antes da aula para poder responder às perguntas dos professores. Eu, inclusive, já sei que aqui no Brasil tem algumas faculdades que usam esse modelo mais ativo do aluno. Eu não necessariamente acho que um modelo é melhor do que o outro, mas eu acho que é muito bom ter opção de modelos diferentes no mesmo país ou em faculdades diferentes que seja, para que cada pessoa que funciona melhor com o modelo tenha essa opção. Porque, por exemplo, para mim, esse modelo em que eu tinha espaço para conseguir estudar sozinha e ir para a aula para testar os meus conhecimentos, funcionou muito bem. Isso, inclusive, era muito estimulante para mim. Eu tinha mais vontade de estudar por conta desse formato. E isso foi muito legal também, porque eu tive a oportunidade de assimilar muito conhecimento. Então eu fiz 3 disciplinas muito bem feitas, ao invés de fazer 8 ou 6 que seja na correria e não conseguindo absorver todo o conhecimento. E realmente ali eu tive a oportunidade de perceber que eu já tinha adquirido muito conteúdo, realmente, muito conhecimento, e eu estava começando a amadurecer aquilo que eu tinha absorvido. E aí me deparar com um modelo de ensino completamente diferente e super estimulante me fez sentir que eu tinha muitas capacidades para além do que eu estava imaginando, que eu estava me limitando, na verdade, não considerando a possibilidade de trabalhar com computação. E aí, das 3 disciplinas que eu fiz, 2 tinham um caráter muito prático, o que também me despertou essa sensação de que talvez eu quisesse e pudesse trabalhar com computação, porque elas se pareciam mais com o que você faz no dia a dia de um trabalho. Então, a disciplina de infraestrutura de redes era uma disciplina em que a gente tinha à disposição, para cada 3 alunos, né, grupos de 3 alunos, a gente tinha um conjunto de switches e roteadores para a gente usar em sala de aula. Eram equipamentos de ponta da Cisco. Quem conhece infraestrutura de redes, conhece essa marca, sabe que ela é muito boa, né? Ela é top do mercado de redes e infraestrutura, por exemplo. E isso também foi muito legal, assim. Então a gente não só estudava os conceitos e o que é DNS, o que é o IP, HTTP e todos os protocolos, mas a gente ia lá e botava a mão na massa, a gente fazia as conexões, a gente configurava na prática redes e sub-redes, quais roteadores iam conectar com quais, por questões de segurança, como a gente fazia para programar isso. A gente realmente conectava no terminal do roteador e do switch e configurava tudo. E isso para mim despertou um interesse muito maior, até por infraestrutura, que não era alguma coisa que me chamava atenção, e também por trabalhar com computação, porque isso se aproximava muito de um trabalho de uma pessoa que lida com infraestrutura de redes, por exemplo. Ela de fato tem que projetar uma rede, projetar sub-redes, entender quais são os protocolos que vão ser utilizados, qual endpoint ali vai ser utilizado para quê. Isso foi muito estimulante, foi muito bacana. Eu, inclusive, fui muito bem nessa disciplina, né? Eu recebi um prêmio de melhor aluna no semestre dessa disciplina, de todas as turmas que estavam fazendo essa disciplina naquele semestre, então foi muito legal. E a outra disciplina que também foi muito estimulante nesse sentido profissional para mim foi a disciplina de modelagem e implementação de bancos de dados. Nessa disciplina a gente realmente tinha que pensar, né, modelagem de sistemas baseados em alguns casos de uso que os professores davam. A gente utilizava MySQL ou MySQL, depende de como você fala. Também era muito prática, no sentido de que tinha que entender os requisitos do sistema, modelar o banco de dados e implementar o banco de dados. Isso também foi muito interessante para mim, porque eu comecei a me familiarizar, eu gostei, né? Comecei ali já a ter uma veia dos dados um pouco, foi muito legal e eu me interessei muito por essa parte da modelagem mesmo, o que para algumas pessoas é muito chato, para mim foi super legal. E mais uma vez eu concluí que então talvez eu gostasse sim de computação e pudesse trabalhar com isso, porque isso também se aproxima de um tipo de trabalho que pessoas que lidam com computação ou programação podem fazer. Enfim, então tudo isso para contar para vocês
de que o meu processo de identificação genuína com esse caminho da computação e da programação, ele foi muito diferente, ele não foi nem um pouco natural. Eu não tinha certeza absoluta de que eu queria trabalhar com isso desde o início. Na verdade, eu estudei por um bom tempo até realmente fazer essa virada na minha cabeça, entender que sim, eu podia trabalhar e eu queria e gostava de trabalhar com aquilo. Eu acho que até pela história que eu contei pra vocês, você pode concluir que tinha muito mais a ver com inexperiência e de não entender todas essas potencialidades e possibilidades da computação do que qualquer outra coisa. Só que é muito comum, inclusive, que a gente, por não saber, né, sobre alguma coisa, tome decisões antecipadas, ou às vezes a gente é forçado a tomar uma decisão antecipada, o que eu acho muito ruim. Então, se você aí tá cogitando estudar uma linguagem de programação, né, tá naquela etapa de ensaiar, não sabe se vale a pena, se você tiver tempo e disponibilidade para isso, eu sugiro que você faça. Vai ser muito mais natural daqui a um tempo, depois de você já ter sido exposto a essas informações, ter dado os seus primeiros passos com uma linguagem de programação e talvez até bem mais do que os primeiros, você vai conseguir realmente sentir se aquilo vale a pena ou não para você. Não dá pra dizer isso, sabe, com uma bola de cristal. Na verdade, eu nem tenho bola de cristal, não sei se você aí tem. Mas ainda que a gente tivesse, eu acho que seria muito pouco pra gente saber se de fato aquilo vai funcionar. E se você começou nesse caminho, mas não se identificou, também acho que não tem nenhum problema. Você pode mudar, você pode descobrir outras possibilidades, mas eu também recomendo que você investigue se você já esgotou tudo que tem de possibilidade. Então, se você faz um curso de ciências da computação, de engenharia de computação, de análise e desenvolvimento de sistemas, segura essa angústia, né, essa emoção que a gente tem no início do curso e vai se familiarizando até que você ou tenha certeza de que aquilo é pra você, ou tenha certeza de que não é. Mas pra ter certeza, a gente precisa realmente se expor a essas possibilidades, a gente realmente precisa estudar bastante coisa. Às vezes a gente encontra alguns professores, alguns métodos que não são tão legais, mas eu tô fazendo esse vídeo também pra dizer que você pode continuar. Eu recomendo que você continue no seu caminho de desenvolvimento, não desista. Eu imagino, inclusive, que nesse momento em que muitas aulas estão paradas, ou que as aulas estão sendo à distância, os desafios devem ser ainda maiores do que eram quando eu estava na faculdade. Mas assim, persevera, porque provavelmente vai valer a pena. Então era isso, pessoal. Eu queria bater um papo sobre isso com vocês. Eu espero que tenha feito algum sentido tudo isso que eu contei aqui. É pra ser um papo bem pessoal mesmo, bem íntimo, mas eu espero que funcione. Eu gostaria também de saber das suas experiências. Conta aqui embaixo, não só pra mim, mas pra essa comunidade que a gente tem aqui no canal. Eu tenho visto que os comentários estão muito legais. Vocês têm interagido, inclusive, entre si. A gente já não consegue responder todos os comentários, infelizmente, mas a gente lê 100% dos comentários. E geralmente a gente dá um amei ali só pra mostrar pra vocês que a gente tá acompanhando. Então eu queria muito agradecer toda essa interação, inclusive agradecer muito aos nossos membros aqui do canal. Vocês nos ajudam não só financeiramente, mas vocês nos ajudam dando ideias, a gente tem um contato mais próximo. Tá sendo muito legal e muito frutífero ter esse grupo mais perto da gente, que é um grupo que a gente consegue dar uma atenção um pouco maior. Então eu queria muito agradecer a todos os membros que têm interagido com a gente. Esse vídeo fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima!